Cidades da macro-região que estão na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização conseguiram se adequar às novas determinações do governo estadual. Em Araraquara, a expectativa é que a cidade também possa relaxar o decreto, que mesmo na fase 3 permanece com limitações desde a reedição do documento. Comércio de portas abertas com várias restrições que não são comuns nas cidades da região. Essa é a realidade de Araraquara mesmo na fase amarela da flexibilização. Alterações no decreto de calamidade pública há mais de um mês deixaram a situação complicada para os comerciantes e empresários. A situação é pior que na fase laranja. E a explicação seria o aumento no número de casos e de mortes da Covid-19 confirmados por aqui. Porém, a situação epidemiológica do município permanece controlada e é uma das melhores do estado. De março a julho desse ano, de causas cardíacas, não ligadas ao Covid, de causas cardíacas, morreram de março a julho 163 pessoas. Esses dados estão no cartório, no site do cartório. De causas naturais, morreram 709 pessoas. No mesmo período de Covid, morreram 21, com todo respeito a quem teve um familiar perdido. Não estou diminuindo a dor deles, não estou desprezando essa dor, mas esse é um comparativo que explica, que não justifica toda essa restrição que nós temos. Além dessas restrições que não eram esperadas, a falta de compromisso do Executivo com as entidades comerciais em relação aos acordos firmados na penúltima reunião preocupam. Além disso, na última segunda-feira, novas promessas foram feitas. E o que se espera é que o novo decreto siga a flexibilização liberada pelo governo estadual. Mas a pressão foi grande porque todo o estado e toda a região à nossa volta já está em jornada de 8 horas, então não tem por que Araraquara não estar contemplada com essa jornada. Mas existe um compromisso formal e uma palavra dada do prefeito, que apesar do número de casos aumentando e da iminência de risco de ocupação de leitos elevada, nós, a partir do dia 31, que é segunda-feira, passaremos a ter flexibilização na jornada do comércio e flexibilizações também na área gastronômica. A mudança da DRS-3 subindo no Plano São Paulo fez o prefeito Edinho Silva definir que apenas 2 pessoas poderiam sentar nas mesas e um cadastro de cada cliente deveria ser realizado, além de orientar os comerciantes a encaminhar pacientes para a UPA caso a temperatura ferida atestasse febre. O chefe do executivo se comprometeu a rever todas essas limitações. Mas agora a gente aguarda a publicação desse decreto com a maior antecedência possível para que a classe empresarial consiga se organizar, suas escalas e continuar os trabalhos. Com os bons resultados alcançados pela cidade e por todo o trabalho de prevenção, já poderia se pensar em uma maior flexibilização. O que as entidades esperam é que pelo menos os acordos sejam cumpridos, para que o setor não seja ainda mais penalizado. No mundo empresarial fica muito difícil a gente se pautar apenas nas promessas, né? Nós precisamos realmente de ter essa brevidade e fazer um plano realmente de transição. Estamos fazendo a nossa parte, conscientemente, com muita certeza, para a proteção dos nossos trabalhadores e da nossa população. Matheus Teixeira, de Araraquara, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Araraquara informou que os 2 decretos publicados hoje alteram o decreto de março, com mudanças nas regras e também no protocolo sanitário para exercício das atividades econômicas. Todas as alterações entram em vigor no dia 1º de setembro. E justamente para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora, recebe via internet o doutor Antônio Young. Doutor, muitos médicos se posicionam contra uma fase mais flexível. No momento, Araraquara tem motivos para adotar um isolamento maior do que as cidades vizinhas, como a gente vem mostrando. Uma boa tarde para o senhor e seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer falar com vocês de Ribeirão Preto. Muitos médicos, na realidade, são totalmente desinformados sobre a contagiosidade e infecciosidade do Covid-19. Eles mais ou menos repetem frases feitas por outras entidades, muitas vezes sem muito lastro científico, sem nenhuma base médica. O que nós sabemos é que essa pandemia no Brasil foi estendido muito além do razoável, do racional e que poderia ter qualquer, vamos dizer, resultado benéfico. Enquanto outros países tiveram um fechamento que não ultrapassou 90 dias, na pior das hipóteses, nós estamos num fechamento há quase ou mais de 200 dias,
em todas as áreas da sociedade. E com isso, então, as pessoas não aguentam mais. O comércio não aguenta, o psiquismo das pessoas não aguentam mais, as escolas não aguentam mais, as crianças não aguentam mais. Então, é esse o problema. Quando justamente agora no inverno, quando devia estar fechando, nós estamos abrindo. Quando no verão, de abril, março, devia estar aberto, estava fechado. Então, nós estamos agora, nós não, as pessoas estão colhendo os erros burocráticos, e olha, burocráticos com 2 R's, eu quero enfatizar, certo? Dos nossos burocratas que mandam o nosso governo. Com essa situação de catástrofe que nós temos pequenos ditadores em cada uma das sedes executivas nos municípios, alguns municípios e alguns estados. E com isso estão fazendo ao arrepio da lei, ao arrepio da racionalidade e levando sofrimento. Não tem racionalidade em você fechar isso e ter ônibus coletivos lotados, certo? Outras situações, mantendo tudo fechando de casa, ao mesmo tempo em que você pode estabelecer regras. E pior ainda, nessa situação que estamos demonstrando, o executivo não respeitar um acordo que ele fez. Não há nenhum sentido epidemiológico aí para ele ir atrás, voltar atrás numa decisão feita em comunidade, em comum com o comércio, com o sindicato, em nome de saúde. Não, ele está destruindo a saúde, certo? Doutor, a reabertura do comércio em diferentes regiões do estado já acontece há alguns meses. Nesse tempo todo, há motivos para voltar atrás nessa decisão? Olha, é importante salientar que esse vírus, ele não tem cérebro, ele não tem capacidade de raciocínio. Ele respeita apenas as regras naturais de disseminação e de contágio das pessoas, certo? Quem consegue conter ou não conter isso são as regras científicas. Então, nesse sentido, quando abrir o comércio num determinado lugar, ele tem que ser aberto em todos os lugares circunvizinhas, porque é apenas alguns metros, ou até 100 metros, ou até alguns poucos quilômetros, separam uma região da outra. Então, o contágio há de ocorrer. A única maneira de você fechar isso é fechar todo o estado e, com isso, fechar totalmente as fronteiras entre os estados ou até entre os países. É o que aconteceu com a China. A China fez a província de Hubei fechar para conter o contágio. E isso, sim. Agora, quando tem alguns focos importantes, eles fecham aquele e a região maior para justamente conter a circulação das pessoas. Agora, se fechar uma cidade que está muito próxima da outra, é totalmente inócua e totalmente ineficaz, porque as pessoas se comunicam. Aliás, é muito importante mostrar que o que aconteceu, que depois de um certo tempo, mais de 15 a 30 dias que uma epidemia tomou um lugar dentro de um estado ou um país, é absolutamente impossível se conter a infecção, porque o vírus já está disseminado em todos quanto é lugares. Então, você fazer a contenção do vírus é uma ficção, certo? É um arrobo da razão. A única maneira de você conter isso aqui é fazer o que chamamos de intervenção vertical, ou seja, identificar as pessoas que são passíveis de doença pior, né, os vulneráveis, os idosos, monitorá-los, não contê-los. E uma vez tendo a infecção, tratar ele e seus contactantes, tá certo? Mas não o resto da população. Com isso você diminui. O que aconteceu com o Japão, Coreia, Taiwan, Singapura e todos os países que tiveram sucesso na contenção da disseminação da doença sem prejudicar a vida e o trabalho, o emprego das pessoas e muito menos as crianças que ficaram sem escolas. Entendi. Doutor, aproveitando que o senhor falou da China, nas últimas semanas nós vimos algumas aglomerações no país, né? Principalmente no berço onde nasceu, no caso, a pandemia, onde nasceu o coronavírus. Para a gente entender um pouco mais, esse fato nos ensina alguma coisa, essas aglomerações já acontecendo novamente? Olha, é importante salientar que a China foi onde começou a pandemia e provavelmente o país que mais conhece as características dessa doença. Se quem acompanha a literatura mundial sobre essa doença, vão verificar que mais de 40% dos trabalhos científicos relevantes estão saindo da China, justamente da experiência que eles tiveram em Wuhan e outros locais. Então, se eles estão abrindo, é porque o governo chinês sente que eles estão bastante seguros que, mesmo com essas aglomerações, ainda mais no alto verão que está agora, né, em agosto na China,
a disseminação do vírus será muito, muito pequena ou praticamente inexistente. Senão, elas não teriam aberto o comércio. As atividades esportivas e as atividades de lazer e o comércio. É importante salientar que a China, apesar de ter sido o começo, é um dos países que teve o menor número de infectados e um dos menores números de mortes. Então, alguma coisa nos diz. Ou as notícias são falsas, mas não dá para esconder tanto, porque de uma forma ou outra seria viável. Mas o mais importante é que eles aprenderam como conter esse vírus. Exatamente. E como, ao momento certo, fechar. Ora, o mundo inteiro pode aprender com isso, tá certo? Nós fechamos na hora errada e nós nos abrindo no momento errado também. Mas agora ninguém aguenta mais o fechamento. Então, nós vamos tratar individualmente os casos, certo? E não fechar toda uma cidade, ainda mais no centro, tão perto de outras cidades. Dr. Anthony Yong, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. É um prazer falar com vocês.